Sob a proteção de Deus e havendo número regimental, declaro aberta a reunião. Gostaria de convidar nosso querido bispo, Dom José Aristeu, a fazer parte da nossa mesa. Convido também o excelentíssimo senhor prefeito Fernando Cabral. Gostaria também de convidar o coordenador da Comissão Diocesana para o Centenário, que é o padre Ameorino da Silveira Barbosa. Bom Despacho, 28 de maio de 2018. 15ª Sessão Ordinária. Com a palavra, o excelentíssimo prefeito Fernando Cabral. Senhor presidente vereador Vital Guimarães, senhor reverendíssimo senhor bispo José Aristeu Vieira, deputado Carlos Arantes, senhoras vereadoras, senhores vereadores, irmãs, clérigos, público presente. Eu tenho pensado com frequência no papel que a igreja desempenha no mundo. E hoje, quando a Diocese de Aterrado completa 100 anos, é uma época propícia para algumas considerações. A igreja é um projeto de milênios. Tem estado entre nós há 2000 anos. Padre Douglas, com a sua verve, que muito impressiona, nos lembrava do que vem pela frente. Antigamente se dizia, na época que se rezava a missa em latim, que fosse per omnia saecula saeculorum, né? Por todos os séculos que virão. A igreja em Bom Despacho, ela é exemplar, ela é modelo, é paradigma. Nós temos paradigmas de humildade. Como dito mais de uma vez aqui, uma coisa muito necessária para qualquer pessoa, em qualquer época, em qualquer lugar, mas principalmente para aqueles que, por algum motivo ou outro, ocuparam ou ocupam um lugar de destaque na sociedade. Nós temos uma missão a desempenhar, e essa missão só pode ser desenvolvida, desempenhada, realizada com humildade. E Bom Despacho, nós temos exemplos históricos de humildade. Cito aqui, nem de longe, sendo exaustivo, a presença marcante que tivemos de dois padres alemães, Padre João e Padre Henrique, que durante tantas décadas levaram o conforto espiritual para todo o município. Não importava onde a pessoa estivesse, naquela época em que se andava em lombo de burro, em estradas intransitáveis, lá estava, por exemplo, o Padre João, celebrando as missas dominicais nos lugares mais distantes, Padre Almerino, enfrentando as maiores dificuldades, mas para levar uma palavra de fé, de esperança, de carinho, aquilo que em Bom Despacho era a população dominante ou predominante, que era a população rural. E um exemplo, um ícone, um destaque muito especial, Irmã Maria. Irmã Maria era uma batalhadora incansável
pelo bem do bom despachense, mas particularmente pelo conforto, pelo bem dos esquecidos, dos abandonados, dos distantes. Particularmente naquilo que na época dela, era o símbolo da pobreza, do afastamento social, das dificuldades, que eram os moradores do Quentasol, onde hoje se localiza a Escola Irmã Maria, onde, debaixo de uma árvore, ela começou não apenas a ensinar as primeiras letras, mas também a construir a própria escola. Abnegada, dedicada, presente, ia para o Quentasol de carroça, ia para o Quentasol a pé, ia para o Quentasol com o que fosse possível para acolher aquela população que era particularmente sofrida em Bom Despacho. É um exemplo de humildade e um exemplo de caridade. A mesma caridade que víamos nas Irmãs Vicentinas, na Santa Casa, onde durante décadas se desdobraram dia e noite para suprir todas as falhas que Bom Despacho tinha na falta de medicamento, na falta de médico, na falta de enfermeiras, e elas se desdobravam no acolhimento às famílias de Bom Despacho. Mas o que eu quero destacar hoje não é essa humildade do Padre João, da Irmã Maria, essa caridade, não é nem mesmo a humildade do Papa Francisco, que com tanto cuidado escolheu o nome que adotou no seu papado, mas sim a importância civilizatória que a Igreja teve por estas bandas. E isso, Dom Aristeu, nós podemos ir muito longe, muito longe, muito longe, quando na Idade Média havia supostamente baixado uma escuridão sobre a Europa, nos conventos, nos mosteiros, a luz do conhecimento, da sabedoria estava guardada e os monges copistas copiavam e copiavam e copiavam a filosofia dos gregos, os conhecimentos acumulados nos países árabes, preservavam. Quando a luz renasceu, quando veio o renascimento, a fonte era a Igreja, o repositório era a Igreja. E essa tradição foi mantida e chegou a Bom Despacho. A Igreja também devemos nos lembrar, se me permitem uma imagem, foi a primeira ONU que o planeta conheceu. E não é à toa, e nós nos esquecemos disso permanentemente, e não podemos nos esquecer, que católico significa universal. Exatamente. A cristandade tinha um esforço de universalidade, de união de todos os povos. Esse mesmo esforço que vemos nas últimas décadas feitos pela ONU, ele já vinha sendo assumido milenarmente pela Igreja Católica, universal, portanto. E aqui não foi diferente, Dom Aristeu. Quando a Igreja aqui chegou, foi um facho de luz, foi um sopro de cultura. Essa mesma verve que vimos hoje no Padre Douglas, Padre Almerindo, nós tínhamos nos padres que aqui chegavam, com a cultura do seminário, trazendo não apenas a fé, mas também o conhecimento. Quantos professores tivemos aqui no ginásio, quando ele foi fundado, que eram padres? Sim, sim. Não apenas para ensinar latim ou para ensinar grego, mas para ensinar matemática, para ensinar português.
para ensinar a gramática. Quando nós montamos aqui em Bom Despacho, a igreja montou em Bom Despacho um pré-seminário, abriu as portas da educação para os mais humildes, que tinham muita dificuldade de conseguir uma vaga na única escola então existente, que era o Coronel Praxedes. Mas no pré-seminário, as famílias com maior dificuldade, menos abastadas, tinham acesso a um mínimo, a um módico de cultura, de educação, de alfabetização. E quando o seminário aqui, por circunstâncias diversas, fechou suas portas, as mesmas famílias que não tinham como mandar suas crianças para a escola, foram acolhidas no pré-seminário São Rafael, em Dores, no Indaiá, sob o comando da Diocese de Luz, do Aterrado. Aliás, se a Diocese se estabeleceu em Aterrado, porque Dores, naquela época, era uma cidade mais avançada do que Bom Despacho, era bem mais avançada do que Bom Despacho. Então, quando a igreja sai mundo afora, cristianizando, evangelizando, ela não levou apenas a palavra de Cristo, ela levou o conhecimento, levou a cultura, ela desfez o mistério das letras. E quando nós pegamos no Brasil os jesuítas no Espírito Santo, os jesuítas no sul do Brasil, a missão educadora deles jamais poderá ser esquecida ou desprezada ou minimizada. Assim como aqueles que construíram a famosíssima coleção FTD no Brasil, de origem religiosa. O que nós vemos é que é um momento talvez de lembrar, Dona Esteu, que é muito apropriado talvez o fato do nome de Vossa Excelência ser Aristeu, que quer dizer exatamente excelência, que quer dizer exatamente ótimo, que quer dizer exatamente o melhor em grego. É um momento muito apropriado que essa cerimônia que aqui acontece hoje aconteça com uma pessoa que tem a dádiva do nome da excelência, o distinto. Antigamente, e não sou saudosista, nem proponho que voltemos àquela época, quando o padre propunha o início da missa e dizia introibo ad altare Deum, o coroinha respondia ad Deum qui letifica juventude mea, ao Deus que alegra a minha juventude. É esse papel de igreja que traz a luz da civilização e que traz alegria para os corações, que eu gostaria de comemorar aqui hoje, dando os parabéns a esse nome tão apropriado, Diocese de Luz. Parabéns, parabéns. Agradecido. Obrigado. Quero agradecer particularmente por essa resenha histórica, lembrando o nome dos padres, a ação da igreja aqui, sobretudo no campo da educação, da cultura. Agradecido por esse reconhecimento. Deus seja louvado. Para isso mesmo que ela existe, foi criada para ser, não só para pregar o evangelho, não só para levar a fé, mas justamente para ser útil, para ajudar a formar a sociedade, para colaborar na cidadania, na formação em todos os aspectos, né, da pessoa humana. Muito agradecido por essa homenagem, essa contribuição cultural à educação, que de fato aconteceu. Por fim, em nome do povo de Deus e de Bom Despacho, parabenizo a Diocese de Luz pelo seu centenário e pela linda história escrita e vivida nos seus 100 anos.
e para o senhor José Aristeu. Peço a proteção divina, muita saúde, muita luz para a condução de seu rebanho. Amém. Muito obrigado. Em nome de Deus, e nada mais havendo, eu declaro encerrada a nossa reunião.